Mentiram para você sobre a guerra na Ucrânia. Mentiram muito. E agora temos inclusive provas documentais, porque vazaram documentos do Pentágono mostrando isso. E convenhamos, né? Para surpresa de zero pessoas com um pouco de senso crítico. Mas o mais curioso é que mesmo com provas documentais, a turma continua mentindo, repetindo as mesmas mentiras. É como se já tivessem contado a mesma história tantas vezes que fica difícil de voltar atrás. Então pegue a caneta e tome nota que vamos ver 10 mentiras cabulosas que te contaram sobre a guerra. Mentira número 1. A guerra começou em fevereiro de 2022 com a Rússia invadindo a Ucrânia do nada. Ou seja, não estava acontecendo nada, não tinha motivo nenhum, o Putin só queria anexar uns territórios e decidiu invadir a Ucrânia. Não é essa a história que a mídia nos conta? Mas é mentira. Na verdade, a guerra começou em 2014, quando a Ucrânia decidiu se aliar aos Estados Unidos e se voltar contra a Rússia. E quando eu digo começou, não é começou a motivação, não, começou literalmente, bomba, explosão, tiro e gente morrendo todo dia. Isso começou em 2014, logo após o Euromaidan. O Euromaidan foi uma onda de protestos que começou assim, né, do nada na Ucrânia no final de 2013 e terminou em fevereiro de 2014 com a deposição do então presidente Yanukovych, que tinha sido democraticamente eleito pelo povo. Então, do nada começou assim uma revolução no final de 2013. O presidente que era amigo da Rússia é deposto e substituído por um presidente que era parceiro dos Estados Unidos. Esse cara aqui, ó, com o Putin nessa foto. Então cai o Yanukovych e pela primeira vez na história assume um presidente da Ucrânia que é pró-Estados Unidos e contra a Rússia, como vocês podem ver aqui em notícia da Forbes da época. Será que ia dar ruim? E olha a coincidência, o vice-presidente na época era o seu Joe Biden. Segundo diversas fontes aqui nos Estados Unidos, isso não foi coincidência, isso foi um golpe orquestrado pelos Estados Unidos para tirar a Ucrânia da zona de influência da Rússia e torná-la aliado dos Estados Unidos, tanto econômica como militarmente. E quem teria levado a cabo essa missão seria a então diplomata americana na Ucrânia, Victoria Nuland. A mesma que agora quer que os Estados Unidos ajude a Ucrânia a atacar a Crimeia, derrubar o Putin e desmembrar a Rússia em estados menores. Então, antes de 2013, antes de tudo isso acontecer, aí sim estava tudo de boa entre Rússia e Ucrânia, como vocês podem ver aqui nessa foto do Putin com o presidente da Ucrânia. A Rússia tinha um problema de longa data com os Estados Unidos e com a OTAN, mas não com a Ucrânia. A Ucrânia era parceira da Rússia, assim como a Bielorrússia é parceira da Rússia até hoje. E essa é a ordem natural das coisas. Você quer ser um país pequeno e independente do lado de uma grande potência militar, é melhor você ter boas relações diplomáticas com esse país. Sempre foi assim na história. E por que os Estados Unidos foi lá se meter com a Ucrânia? A OTAN já vinha se expandindo no leste europeu desde os anos 90 durante o governo do Bill Clinton. E depois o Bush, durante o seu governo, falou abertamente em trazer a Ucrânia para dentro da OTAN, conforme as matérias aqui do New York Times e do The Guardian da época. Falou, mas falou assim meio por falar, né? Não tomou nenhuma grande atitude para fazer isso acontecer. Já durante o governo Obama, aí sim acontece essa onda de protestos um pouco suspeitos, onde muita gente acredita que era os Estados Unidos derrubando o governo pró-Rússia para instalar um governo pró-Estados Unidos. Ah, Alex, mas a Ucrânia tem o direito de se aliar com quem quiser, com os Estados Unidos ou com quem quiser. Na teoria, sim, mas na prática, a relação entre países não funciona assim muito baseada no direito, não. Funciona mais baseada na lei do mais forte e do mais fraco. As leis só têm efetividade dentro de um país porque existe a figura da polícia para fazer cumprir se alguém descumprir. Porém, leis e acordos internacionais são muito fáceis de ser criados, né? Basta 2 ou mais países concordarem com determinada regra, mas se alguém decidir descumprir, não existe essa figura da polícia para ir lá e impor essa lei, né? Porque os países eles têm exércitos, e esses exércitos são muito mais poderosos do que qualquer polícia internacional que exista.
Você, por exemplo, se você tivesse um exército particular mais forte do que a polícia e o exército do seu país, você também só cumpriria as leis que você quer. Se você discordar, o que o seu país vai poder fazer? O que a polícia do seu país vai poder fazer se você tem um exército particular mais forte do que essa polícia? É o que acontece nas relações entre países. E é por isso que quando o Tribunal de Haia lá condenou o Putin à prisão por crimes de guerra, o Putin fez assim, né? Porque quem que vai fazer essa prisão? Quem que vai ir lá enfrentar o exército da Rússia para prender o Putin? Não tem como isso ser implementado na prática, então essa lei, essa condenação fica só no papel. Portanto, leis e acordos e direitos internacionais, eles só são efetivos enquanto todos os lados estejam de acordo. A partir do momento que alguém discordar, passa a valer a lei do mais forte. Basta olhar para os Estados Unidos. Quantas guerras eles começaram sem a aprovação da ONU, que é um mecanismo internacional o mais respeitado e que foi criado pelos próprios Estados Unidos. Então a Ucrânia tinha sim o direito de se aliar aos Estados Unidos, à OTAN, à União Europeia e a quem mais quisesse, mas na prática se voltar contra a Rússia, uma potência militar, e se aliar ao seu principal inimigo, era a certeza de se meter em problemas. Imaginem a situação inversa, se o México ou o Canadá declarassem que estavam entrando em uma aliança militar com a Rússia e começassem a atacar os americanos que vivem na fronteira. O que vocês acham que os Estados Unidos ia fazer? Ia lutar até o fim para expulsar os russos e restabelecer a normalidade na sua vizinhança, garantido. A narrativa de que a Rússia invadiu a Ucrânia do nada, que não tinha motivo nenhum e a Rússia só queria anexar territórios, não respeita nem a lógica. Anexar territórios só virou solução quando todas as outras opções fracassaram. E não é porque os russos são bonzinhos não, pessoal. Anexar territórios é um vespeiro sem fim. Vem sanções, vem revoltas, vem problemas políticos, econômicos, desconfiança dos outros vizinhos. Não vale a pena nem econômica e nem politicamente. Agora, uma coisa que foi muito bem apontada por um analista aqui dos Estados Unidos é que a Rússia delimitou muito mal as fronteiras da Ucrânia no fim da União Soviética. Quando a União Soviética se desmembrou lá em 1991, isso foi feito de uma maneira muito apressada e atabalhoada, e cada uma das repúblicas que se tornaram países independentes foram com as mesmas fronteiras que elas tinham durante a União Soviética. Acontece que no caso da Ucrânia, a Rússia adicionou todo esse território em rosa e em roxo durante a existência da União Soviética. Lá em 1922, quando começou a União Soviética, o Lenin adicionou ao território da Ucrânia toda essa parte em rosa, que era território russo. E adicionou porque não fazia muita diferença do ponto de vista do país, né? Era mais ou menos como trocar ali a fronteira do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, aumentando um pouco um estado e diminuindo o outro. Não fazia muita diferença para o país em si, até porque ninguém imaginava que a União Soviética um dia fosse se desmembrar. Porque a União Soviética não era uma união de países independentes, assim como é, por exemplo, a União Europeia. A União Soviética era o Império Russo, né? Era a versão socialista do Império Russo, que era um país único. Então, Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, isso tudo era mais ou menos como estados dentro da União Soviética, né? Eles tinham o status de república, mas isso era na prática mais ou menos como ser um estado dentro do Brasil. Então o Lenin, por questões políticas, adicionou toda essa região de território russo aqui em rosa, e depois lá em 1954 Khrushchev também fez a mesma coisa e adicionou a Crimeia à então República da Ucrânia. Então, quando a União Soviética colapsa lá em 1991, provavelmente teria sido uma boa ideia a Rússia redesenhar a fronteira da Ucrânia para esse território que é de maioria russa ter ficado com a Rússia. Se isso tivesse acontecido, agora a Ucrânia, mesmo que quisesse entrar para a OTAN, não seria uma coisa assim tão trágica para a Rússia. Seria, na minha opinião, mais ou menos como a Finlândia entrar para a OTAN, né? A Finlândia também fez parte do Império Russo no passado, mas não é mais um povo com tanta identificação com os russos como é essa região onde as pessoas falam russo, né? Comem borscht, são cristãos ortodoxos. É um povo russo com aversão ao governo da Ucrânia, e daí que surgiram todos os problemas que deram início a esse conflito lá em 2014, quando cai o presidente pró-Rússia e assume um presidente anti-Rússia e pró-Estados Unidos. A Rússia, como resposta, reanexa a região da Crimeia, que é super importante militarmente,
e em toda aquela região em rosa que a gente viu antes, surgem movimentos separatistas que dizem, agora a gente não faz mais parte da Ucrânia, a gente está declarando aqui a independência das regiões de Luhansk e Donetsk, porque a gente não reconhece esse novo governo como governo legítimo da Ucrânia. E o Putin, olhando para isso, fez o quê? Será que foi lá e anexou esses territórios, já que essa era a vontade dele, segundo a grande mídia? Não, para descontentamento desse pessoal, o Putin se limitou a mandar o pequeno Wagner Group, que lá na época tinha pouco mais de 200 combatentes, para ajudar a causa pró-Rússia ali na região do Donbass, enquanto tentava resolver o problema diplomaticamente, assinando os acordos de Minsk em setembro de 2014 e depois os acordos de Minsk II lá em 2015. Esses acordos estabeleciam que o conflito pararia imediatamente, mas que o governo da Ucrânia respeitaria a autonomia das regiões separatistas de Luhansk e Donetsk. Só que nenhum dos dois aconteceu, e a própria Angela Merkel, que era então chanceler da Alemanha na época, admitiu recentemente que esses acordos foram para inglês ver, que eles não pretendiam respeitar esses acordos e só estavam tentando ganhar tempo para armar a Ucrânia para uma guerra contra a Rússia. Ou seja, a própria Alemanha admitiu que as tentativas diplomáticas de resolver o problema foram, na verdade, uma forma de enganar a Rússia e ganhar tempo para armar a Ucrânia para a guerra. E foi o que aconteceu. Ainda em 2014, o exército da Ucrânia começou uma ofensiva militar contra os separatistas do Donbass. E esse conflito se estendeu até 2022, com a entrada da Rússia do lado dos separatistas. Então dizer que essa guerra começou do nada em 2022, com a Rússia invadindo a Ucrânia para anexar territórios, ou é mau caratismo, ou é desconhecimento do básico sobre a história desse conflito. Mentira número 2. O Putin menosprezou a Ucrânia. Achou que ia resolver tudo em uma semana, invadiu com poucas tropas, foi enganado por seus generais que o seu exército era mais poderoso do que realmente era. O Putin foi enganado. O Putin foi surpreendido. O Putin, que fez carreira dentro do serviço secreto da União Soviética, dentro da KGB. O presidente mais conhecedor de geopolítica e guerra do mundo, foi surpreendido, não sabia quais seriam as dificuldades de enfrentar uma guerra com a Ucrânia apoiada pelos Estados Unidos, não conhecia o seu próprio exército, o cara que liderou a Rússia na guerra da Chechênia, na guerra da Geórgia, na guerra do Cáucaso, na guerra da Síria, não conhecia o exército dele, não sabia quais que eram as limitações e dificuldades. Né, pessoal? O Putin invadiu a Ucrânia com poucas tropas porque essa era a única alternativa que ele tinha. Não tinha como ele mobilizar um exército gigantesco para resolver um problema que, apesar de complexo, pouca gente entendia. E outra, destruir coisas e matar a gente nunca é a primeira opção de ninguém para resolver um problema. A intenção da Rússia não era ter que destruir a Ucrânia como está fazendo agora. O plano A do Putin era invadir rapidamente, chegar em Kiev, depor o governo do Zelensky, recolocar um governo pró-Rússia no local que desse autonomia para as regiões do Donbass, tirasse a Ucrânia do colo dos Estados Unidos, acabasse com essa conversa de OTAN e voltasse a colaborar com a Rússia. Esse era o plano A do Putin. E quase deu certo. Logo no primeiro mês da guerra, quase conseguiu assinar um acordo de paz com a Ucrânia na Turquia. Só não deu certo porque os Estados Unidos não deixou. E isso não sou eu quem estou dizendo, né? Isso é amplamente discutido aqui nos Estados Unidos, principalmente por representantes do Partido Republicano. Segundo ele, os Estados Unidos foram lá, prometeram para o Zelensky um caminhão de dinheiro se ele colocasse a Ucrânia para lutar até o último ucraniano. E o que vocês acham que os políticos ucranianos fizeram com uma oferta de 100 bilhões de dólares na mesa? 100 bilhões de dólares que não teriam como ser rastreados. O que vocês acham que eles fizeram? Vocês acham que eles pensaram no povo da Ucrânia e na soberania do país? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. O que sabemos é que o Zelensky aceitou a oferta dos americanos e começou até a falar em recuperar a Crimeia. E aí estamos até hoje. Os Estados Unidos devem também ter prometido para ele que a mídia americana faria dele o herói mundial. Eu não duvido nada, né? Zelensky, o herói mundial,
o cara que levou o seu país à devastação total e volta à Idade Média, o cara que levou o seu povo a ser massacrado. Esse é o herói mundial. E o pior é ver gente instruída aí no Brasil idolatrando esse cara. Um incompetente, um inconsequente, um cara que levou o seu país ao massacre com os seus sonhos hollywoodianos. Ah, mas quem atacou foi a Rússia, o Zelensky só se defendeu, estava defendendo a soberania do seu país. Meu amigo, se você é o presidente do único país que sobrou separando as duas maiores potências militares do planeta, o mínimo que se espera de você é que você saiba dançar conforme a música e garantir que o seu povo não seja usado como bucha de canhão para um dos lados. Esse é o mínimo que se espera. O Zelensky era um despreparado, um aventureiro. Tem sim que ser responsabilizado pelo que aconteceu com o povo dele. Mas voltando à questão do Putin ter menosprezado a Ucrânia. Por que o Putin não fez com a Ucrânia logo de cara o que está fazendo agora? Chamar mais gente e partir para o bombardeio generalizado do país, destruir a infraestrutura, usar a sua artilharia de maneira maciça, como usou em Mariupol e em Bakhmut. Por que o Putin, burrão, não fez isso logo de cara? Porque, meus amigos, destruir coisas e matar gente nunca é a opção número 1 de ninguém. Principalmente de um cara que fez carreira no serviço secreto, resolvendo as coisas na calada da noite, na surdina. Quanto mais brutalidade, mais você é mal visto pelo mundo. É por isso que o Putin resistiu à estratégia da brutalidade ao máximo, tentou tomar no susto. Quando viu que não dava, aí sim se retirou de Kiev, veio para o sul, chamou o Surovikin e começou a destruir tudo, porque não sobrou outra alternativa para a Rússia. Mentira número 3. A Rússia é incompetente, não consegue avançar há meses. Levou 9 meses para conquistar a pequenina Bakhmut, uma cidadezinha sem qualquer importância. Será? Bom, enquanto a Ucrânia estava indo bem na defesa de Bakhmut, era uma cidade muito importante segundo a mídia, uma cidade muito estratégica e fundamental para a reconquista dos territórios no sul. Quando a Rússia conseguiu virar o jogo e tomar a cidade, aí sim passou a ser uma cidadezinha pequena e sem importância, segundo a narrativa da OTAN. Mas a verdade é que Bakhmut é sim uma cidade importante, tanto política, quanto econômica, quanto estrategicamente para os dois lados. Principalmente do ponto de vista estratégico, porque o controle da cidade garante o controle do entroncamento entre várias rodovias importantes para a logística da guerra, como vocês podem ver aqui no mapa. Além disso, o controle de Bakhmut garante o acesso às cidades industriais vizinhas de Kramatorsk e Sloviansk por 3 lados, como vocês podem ver aqui nessa outra imagem. Do ponto de vista econômico, também a cidade é importante, porque abriga muitos recursos minerais subterrâneos. E do ponto de vista político, é mais importante ainda, porque para o Zelensky foi um símbolo da resistência ucraniana, e enquanto a Ucrânia estava indo bem ali na defesa da cidade, o Zelensky garantiu que dali eles não saíam. Então, politicamente, isso é uma derrota para o Zelensky, uma vitória para o Putin, e é por isso que a narrativa teve que mudar. O que nos leva à mentira número 4. A Rússia tomou Bakhmut sim, mas foi às custas de terríveis perdas humanas. A cidade em si é irrelevante e a Ucrânia só insistiu ali porque morriam 5 russos para cada ucraniano. Essa mentira foi repetida exaustivamente pela mídia da OTAN e pelos papagaios da OTAN que tem aqui no YouTube também. Mas será que era verdade? Vamos ver se essa afirmação pelo menos respeitava a lógica. Olhem aqui para o mapa, pessoal. A parte em vermelho é a parte ocupada pela Rússia. E aqui no meio está a cidade de Bakhmut. Foi assim que grande parte da batalha se desenrolou. Ou seja, a Rússia cercou a cidade e deixou apenas uma estrada livre, convidando os ucranianos para entrar no caldeirão. E sentou o dedo na artilharia. A pior situação possível para a defesa, né? No caso, a Ucrânia. E como sabemos que 80% das baixas nessa guerra
são resultado de ataques de artilharia e mísseis? Com a Rússia disparando 10 vezes mais tiros de artilharia por dia do que a Ucrânia, segundo a própria OTAN, como é que seria possível 5 baixas russas para cada ucraniano nessa situação totalmente desfavorável para os ucranianos? Ou seja, isso não seguia nem a lógica. Na verdade, a informação não estava errada, só estava invertida. Porque, de acordo com os documentos vazados pelo Pentágono, as baixas eram de 5-1, porém a favor da Rússia. Isso nos documentos dos Estados Unidos, do próprio Pentágono. São 5 baixas ucranianas para cada baixa russa. E é por isso que a Rússia não teve pressa nenhuma em resolver a batalha de Bakhmut. Segundo estimativas do conselheiro de defesa dos Estados Unidos no governo Trump, foram até agora 200 mil baixas do lado da Ucrânia e 40 mil do lado da Rússia. 400 mil feridos do lado da Ucrânia e 80 mil do lado da Rússia. Não sou eu que estou dizendo, é o assessor de defesa dos Estados Unidos durante o governo do Trump, né? Porque o assessor durante o governo do Biden, obviamente, tem outros números. Mentira número 5. A Rússia não consegue avançar há meses porque as tropas estão fracas, desmotivadas e sem armamento. Será? Vocês lembram que a Rússia só tinha, segundo a OTAN, combustível para mais 3 dias de guerra. Isso lá na segunda semana de guerra. A Rússia só tem combustível e armas para mais 3 dias. Vocês lembram dessa notícia? Pois é, já se passou mais de 1 ano e agora estão dizendo que a Rússia continua com problemas de desmotivação da tropa e falta de munição. Será que é verdade dessa vez? Bom, agora nós sabemos a resposta porque está nos documentos vazados do Pentágono, que diz que quem está ficando sem munição é a Ucrânia. E na verdade a Rússia não conseguiu avançar nos últimos meses pelo mesmo motivo que a Ucrânia também não conseguiu. O solo lamacento. Esse aqui é o solo da Ucrânia durante esse inverno. O inverno foi mais ameno do que costuma ser e grande parte do solo não congelou. Quando o solo da Ucrânia não congela, isso é o que acontece. Vira um lamaçal, uma areia movediça, onde não tem como trafegar. Tentar trafegar tanques e máquinas pesadas num solo assim é pedir para ficar atolado e virar presa fácil para o inimigo. É por isso que nem Ucrânia nem Rússia se movimentaram nos últimos meses. Só sobra a alternativa de se movimentar por estradas pavimentadas. Porém, movimentar tropas por estradas pavimentadas é também se colocar em posição de grande desvantagem, né? Porque fica muito fácil para o inimigo fazer uma emboscada e te destruir. Por isso, o que vimos durante esse inverno foram batalhas de atrito, como a de Bakhmut, né? E durante batalhas de atrito, durante guerra de atrito, não é a quantidade de território que importa, é a quantidade de baixas que você consegue ocasionar no inimigo para que ele esteja mais fraco na sequência da guerra. A Rússia demorou 9 meses para conquistar Bakhmut, portanto, nesse ritmo demorará séculos para ocupar toda a Ucrânia. Não é bem assim que a lógica da guerra funciona, basta olhar para a história, né? Como o próprio general alemão falava durante a Segunda Guerra Mundial, o fronte leste é como um castelo de cartas. Você retira uma determinada carta e tudo desmorona. É mais ou menos assim que funciona na guerra, não é 2 mais 2 é 4. O lado mais fraco coloca tudo que tem para equilibrar enquanto dá e a partir de um determinado momento se perde o equilíbrio e aí as coisas acontecem muito rápido. É isso que vai acontecer após a tomada de Bakhmut? Não tem como garantir, mas com certeza não é assim. Demorou 9 meses para conquistar uma cidade, portanto vai demorar 9 meses para conquistar cada cidade, faz a conta e você vai ter aí o tempo que demora para conquistar o país inteiro. Não é assim que funciona a lógica da guerra. O que importa é quanto armamento cada um dos lados ainda tem para gastar, como que está a logística e a quantidade de tropas em condição de combate. É isso que vai ser determinante.
E segundo os documentos do Pentágono, a situação da Ucrânia não é boa. Segundo os documentos do Pentágono, a defesa antiaérea da Ucrânia estará totalmente destruída até o final de maio. Não sou eu que estou dizendo, tá? É o documento do Pentágono. Se está certo ou está errado, aí tem que ver lá com o Pentágono. E se isso for verdade, a situação fica muito difícil para a Ucrânia muito em breve. E talvez seja por isso que está apostando todas as suas fichas na tal da contraofensiva. Vai tentar uma última cartada, porque se essa contraofensiva falhar, as coisas devem ficar bem difíceis para o lado da Ucrânia. Mentira número 6. Mesmo que a Rússia ganhe, a Rússia estará acabada, porque as sanções econômicas destruíram a economia da Rússia. Será? Bom, vamos dar uma olhada nos números. O PIB da Rússia caiu pouco mais de 2% em 2022, enquanto o PIB da Ucrânia caiu mais de 30%. Fora o Nord Stream, o gasoduto Nord Stream, que foi destruído, e a ponte da Crimeia, que foi danificada, a Rússia está praticamente intacta, enquanto a Ucrânia está com 50% da sua rede elétrica destruída. Perdeu mais de 1/4 de sua população, grande parte do seu parque industrial, 20% do seu território, suas melhores terras agrícolas e praticamente toda a sua saída para o mar. Então a Rússia está acabada depois dessa guerra. Quem está acabada é a Ucrânia, do seu Zelensky, né? O inconsequente. A Rússia perdeu sim parceiros comerciais com o Ocidente, né, por causa das sanções, porém expandiu muito a parceria que tinha com outros países, como a China, a Índia e o próprio Brasil. A Rússia foi sim excluída do sistema SWIFT, que é o sistema de pagamento internacional, o que é um problema grave, sim, principalmente para quem exporta, porque precisa receber em dólares. Porém, conseguiu tirar do papel o projeto antigo que tinha com a China de desdolarizar a economia e criar um sistema de pagamento alternativo ao dos Estados Unidos, o que será um golpe muito mais pesado para os americanos do que qualquer sanção que tenha sido imposta à Rússia. Se isso der certo, meu amigo, isso é uma tragédia para os Estados Unidos. Mas sobre isso eu vou fazer um vídeo específico, porque o assunto merece detalhamento. O fato é que as sanções econômicas não tiveram o efeito que o Ocidente esperava. Isso porque a Rússia é muito grande, sanções econômicas funcionam muito bem contra Cuba, contra a Coreia do Norte, mas para um dos principais exportadores de matéria-prima do mundo sempre vai ter cliente, sempre vai ter um jeitinho, e foi isso que aconteceu. Mentira número 7. Não, a Rússia está acabada sim, porque todos os seus jovens talentosos deixaram o país para fugir do recrutamento do Putin. E o futuro da Rússia agora é muito incerto sem esses jovens promissores. Será? Vamos dar uma olhada novamente nos números. Fugiram da Rússia entre 300 e 900 mil pessoas desde o início da guerra. Menos de 1% da população. E a maioria dessas pessoas fugiram para os países vizinhos da Geórgia e da Armênia. Isso é mais ou menos como um brasileiro fugindo para a Venezuela e para a Bolívia. Esses são países muito mais pobres e subdesenvolvidos do que a Rússia. A grande maioria desse pessoal vai voltar para a Rússia assim que acabar a guerra. Já a Ucrânia, pobre da Ucrânia, perdeu 10 milhões de pessoas desde o começo da guerra. 1/4 da população. A maioria dessas pessoas fugiram para países em situação muito melhor do que a da Ucrânia antes da guerra, como a Alemanha, a Polônia e a própria Rússia. Porque, pasmem pessoal, a mídia da OTAN quer que acreditemos que todos os ucranianos estão unidos contra a Rússia, mas o principal destino dos ucranianos que fugiram do país foi a Rússia, disparado, como vocês podem ver aqui nos números. Além disso, uma pesquisa recente mostra que a maioria dessas pessoas não tem a menor intenção de voltar para a Ucrânia no final da guerra, porque já estão instalados em países com melhores condições de vida. Portanto, é o futuro da Rússia que está completamente comprometida por causa das pessoas que fugiram da convocação do Putin. Não, quem está com um futuro muito incerto é a pobre da Ucrânia. Mentira número 8.
A Ucrânia não quer aceitar o cessar-fogo porque a Rússia está cambaleando, a Rússia está caindo aos pedaços e a Ucrânia está prestes a reconquistar todo o território ocupado pela Rússia na sua poderosíssima contraofensiva. Será? Eu acho que não. A verdade é que a Ucrânia não tem como esperar, e a Rússia sim. Ano que vem é ano de eleição nos Estados Unidos. E se o Joe Biden perder para os republicanos, tanto o Trump quanto o Ron DeSantis, que é o outro possível candidato pelos republicanos, já falou que a fonte vai secar para a Ucrânia, porque é uma insanidade o que o Joe Biden está fazendo com o dinheiro do contribuinte americano. Os Estados Unidos não tem nem como rastrear o que está acontecendo com essa quantidade absurda de dinheiro que está sendo enviado para a Ucrânia. Um país que não tem nada que os Estados Unidos precisa. O principal interesse do Partido Democrata e do governo do Joe Biden nesse momento em prolongar essa guerra é um motivo político, é a eleição. A saída dos Estados Unidos do Afeganistão já foi um fiasco para o Joe Biden e perder a guerra da Ucrânia agora praticamente sela a derrota do Joe Biden nas próximas eleições. E é por isso que qualquer sonho dos neocons de destruir a Rússia e de tirar o Putin agora fica em segundo plano, porque a sobrevivência do Partido Democrata no poder está ameaçada. É assim que a política funciona. Então, para a Rússia, esperar é muito jogo, é uma aposta com grande chance de sucesso, enquanto para a Ucrânia esperar não é uma opção. A Ucrânia tem que resolver agora, e é por isso que vai apostar tudo nessa contraofensiva. Ou vai ou racha, cessar fogo não é uma opção. Mentira número 9. O exército da Rússia está completamente destruído. Vai levar décadas para poder conseguir se organizar para lutar outra guerra. Será? Se esse era o sonho molhado dos neocons de Washington, eu acho que o tiro saiu pela culatra. Porque pensem comigo, a Rússia começou essa guerra com um exército muito menor do que o que tem hoje, meio enferrujado, com equipamentos antigos do tempo da União Soviética, generais engordando na prateleira há décadas. E agora tem o exército mais experiente e preparado do mundo, junto com a própria Ucrânia. Um exército que, segundo estimativas, já conta com quase 2 milhões de combatentes na ativa, com a indústria bélica operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzindo o que tem de melhor no menu do arsenal russo. O exército da Rússia vai ser um exército treinado, preparado, experiente e com equipamentos modernos no final dessa guerra. Os inimigos da Rússia vão ter um problema muito maior na mão do ponto de vista militar do que tinham há 2 anos. Isso sem falar que a OTAN sim esgotou grande parte do seu estoque, enquanto um problema muito maior se aproxima, que é a invasão de Taiwan pela China. Além disso, apesar da propaganda da OTAN querer que acreditemos que a OTAN se fortificou muito durante essa guerra, o que se discute aqui na mídia americana é exatamente o contrário. Que o que se observa nesse momento é um racha acontecendo, né? Temos o exemplo claro do Macron, que foi para a China e voltou falando que tem que repensar se a União Europeia quer seguir no rumo que os americanos estão dando para a OTAN. Além disso, a Alemanha está caladinha, mas ficou muito claro que quem destruiu o seu gasoduto foram os seus aliados, os americanos. Isso segundo aqui reportagem dos investigadores americanos, não sou eu que estou falando. Imagine você fazer parte de uma aliança militar e o seu principal aliado destruiu a sua maior fonte de energia. Como que fica, né, a relação? Na frente das câmeras tudo normal, mas por trás das câmeras é bem possível que a OTAN esteja até com os dias contados. Mentira número 10. O exército da Rússia era muito mais fraco do que se imaginava. Mal está dando conta da Ucrânia, quem dirá em uma guerra contra a OTAN. Bom, essa guerra já é contra a OTAN. Pode não ser contra a OTAN com 100% de sua capacidade, mas também não é contra a Rússia com 100% de sua capacidade. Por que lutar a 100% de sua capacidade
custa caro e morre gente. Não é fácil justificar uma grande mobilização de milhões de pessoas. A Rússia nem sequer declarou guerra. Se declarasse guerra, poderia converter a sua indústria convencional para a indústria de guerra, né? Você pega lá a sua indústria que está lá produzindo automóveis, por exemplo, e fala, a partir de agora se produz tanque de guerra. Essa seria a Rússia em potência máxima. A Rússia não está em potência máxima e nem a OTAN. Porém, a guerra é sim contra a Ucrânia mais a OTAN. É logística da OTAN, é equipamento da OTAN, é dinheiro da OTAN, é inteligência da OTAN, são generais da OTAN, são satélites da OTAN. Então, é sim Rússia contra a OTAN. E é por isso que existiu tanta dificuldade. Agora, o exército da Rússia não é tão bom quanto se imaginava. Eu não sei quanto que se imaginava, mas eu tento acreditar que todo o exército é um pouco enferrujado até que uma guerra comece, né? Porque se tem uma coisa que é certa é que você não fica bom não fazendo determinada coisa, né? Você fica bom praticando. Então, se um exército fica lá parado, com certeza não é tão eficiente como um exército que luta guerras. Por isso que o exército da Rússia e o exército da Ucrânia, nesse momento, tem uma vantagem competitiva clara contra o exército dos Estados Unidos e outros exércitos que estão parados em casa, né? Esse pessoal agora tem experiência de guerra. Com certeza também a Rússia começou essa guerra com equipamentos velhos, porque se você tem um monte de equipamento lá, você vai usar esse equipamento primeiro. E daqui para frente não é mais o caso. A Rússia vai ter que repor tudo isso com equipamentos modernos. Então existe sim um pouco de verdade que a Rússia não era tão forte quanto alguns imaginavam, mas eu acho que isso é verdade para qualquer exército que não luta a guerra. O que é fato é que a Rússia termina com um exército muito maior e mais preparado do que começou. E isso vai ser um problema para todos os seus inimigos, não só para os Estados Unidos e para a OTAN. Ah, mas se a Rússia teve toda essa dificuldade contra a Ucrânia, contra a OTAN, não teria chance nenhuma. Mais uma vez, a lógica da guerra não é tão simples assim. Basta olhar para o passado, pessoal. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? A União Soviética começou a guerra tomando um sufoco da pequena Finlândia. A Finlândia tem 5 milhões de pessoas. É menor do que a cidade de Moscou. A União Soviética tomou um revés lá, voltou para casa com o rabo no meio das pernas e terminou massacrando com requintes de crueldade o exército mais poderoso do mundo, que era o exército da Alemanha. Então a lógica da guerra não é tão simples assim. Ah, teve dificuldade com um adversário pequeno, não tem como se dar bem com um adversário maior. Depende de como as coisas se desenrolam. Não tem como a Rússia lutar com força máxima contra a Ucrânia, porque o Putin não teria nem capital político para declarar uma guerra e mobilizar uma grande quantidade de soldados. Porém, em uma guerra contra a OTAN, ou mesmo em uma guerra onde tem ataque do território russo, aí sim, né? E é por isso que os Estados Unidos tentam evitar a qualquer custo que a Ucrânia ataque o território russo. O próprio documento do Pentágono mostra isso, que o Zelensky queria atacar Moscou no aniversário da guerra. Porque para o Zelensky, pior do que tá, não fica. Ele quer mesmo é que o pau coma e que a OTAN tenha que vir se envolver diretamente na guerra. Então ele planejava um ataque a Moscou, porque aí sim a Rússia partiria para uma ignorância maior, talvez até para o uso de armas nucleares. Porque está na lei da Rússia. A Rússia só pode usar armas nucleares se o seu território for atacado. Então os Estados Unidos foi lá e desautorizou o Zelensky. É assim que funciona uma guerra. Você precisa de capital político para você conseguir colocar o seu país inteiro em função da guerra. No caso da Ucrânia isso foi possível, porque o país está sendo invadido, né? Então você para tudo para lutar uma guerra. No caso da Rússia não. Para a Rússia fazer isso ela teria que estar pelo menos sendo atacada por um país estrangeiro. E vamos torcer que isso não aconteça, porque a última coisa que a gente quer é que essa guerra escale e morra ainda mais gente do que já está morrendo. Mentira número 11. Mentira bônus, né? Porque eram para ser 10, agora serão 11. O Alex é pró-Rússia, comunista, fascista, esquerdista, direitista, ultraliberal. Essas acusações sempre aparecem aqui nos comentários e eu acho até um pouco engraçado. Então eu vou comentar. Eu não sou pró-Rússia nem pró-Ucrânia. Se tem algum país pelo qual eu torço é o Brasil. Eu sou, em primeiro lugar, pró-Brasil. Porque eu sou brasileiro, meu coração é brasileiro, eu sou daqueles que assiste o jogo da seleção tremendo de nervoso, torcendo pelo Brasil,
E em segundo lugar, eu sou pró-Estados Unidos, porque eu moro nos Estados Unidos, eu estudei aqui, os meus filhos nasceram e cresceram aqui, e para mim não seria benefício nenhum os Estados Unidos perder a capacidade de oferecer a condição de vida que nos oferece. Muito pelo contrário, eu fico indignado com os rumos que o governo americano dá ao dinheiro dos nossos impostos. Eu pago muito imposto e eu fico indignado em ver que estamos financiando a mortandade lá no leste europeu, quando aqui no nosso território, né, não temos nem saúde gratuita. Se está sobrando dinheiro, invista aqui e não financiar devaneios neocons mundo afora. No caso específico do conflito Rússia e Ucrânia, eu torço pelo povo da Ucrânia e pelo povo da Rússia. Essa guerra não prejudicou ninguém mais do que o povo da Ucrânia. É uma tragédia, é muito triste. E eu me sinto mal de assistir aqueles vídeos que colocam lá no Telegram de pessoas explodindo, seja do lado da Rússia ou do lado da Ucrânia. Eu sinto a mesma tristeza de ver ali pessoas que são, na sua grande maioria, pessoas boas. Pais de família que saíram de casa para ir lá entregar a sua vida enganados. Como eu já falei em outros vídeos, guerras são disputas políticas. As pessoas que estão ali morrendo são vítimas. A situação política que deveria se prevalecer ali é a situação política que mais favoreça o povo. Qual situação é essa? Não foi discutido, né? Não foi dada a opção ao povo da região de escolher se queria fazer parte da Rússia, parte da União Europeia, ou se queria entrar para a OTAN ou não entrar para a OTAN. O pessoal adora falar em autodeterminação dos povos, mas o povo da região do Donbás é claramente pró-Rússia, eles querem ser parte da Rússia. Tá certo a Rússia invadir um território estrangeiro à força? Na minha opinião, não. Na minha opinião, nenhuma guerra é certa. Porque, como eu falei, a guerra é uma disputa política onde quem luta e morre não são os políticos. Agora, a guerra já existe há muito tempo, existe um conflito ali com origens complexas. E não é isso que a mídia explica. A mídia simplifica de uma maneira que você só concorde com um dos lados, e é isso que eu tento esclarecer aqui no meu canal, e eu espero que pelo menos a maioria de vocês aprecie. É impossível agradar a todos, mas se você está assistindo esse vídeo até agora, alguma coisa você deve ter aprendido. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!